Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Olá pessoal, bem-vindos. Excepcionalmente não estamos em casa, como vocês estão vendo, e estamos na maravilhosa cúpula das Galerias Lafayette. Foi uma honra para nós sermos convidados e estarmos aqui. A galeria está fechada, apesar disso estamos com máscara, porque é um espaço público, e vamos falar hoje desse espaço deslumbrante. Rodrigo, eu acho que, como a Torre Eiffel e a Basílica do Sacré-Cœur, a cúpula da Galeria Lafayette, o que nós chamamos de cúpula, é uma das atrações turísticas de Paris. É uma arquitetura típica do início do século XX, arquitetura conhecida como Art Nouveau. Ela foi inaugurada exatamente em 1912, tem 43 metros de altura, e a cúpula representa uma flor composta por 10 partes alongadas. E vocês imaginam que são 1000 metros quadrados de vitrais estilo Art Nouveau, feitos por um famoso artista da época. E um fato interessante, durante a Segunda Guerra Mundial, esses vitrais foram retirados, guardados em lugar seguro. Foi uma medida preventiva. Se por acaso Paris fosse bombardeada, os vitrais estariam protegidos. No final da guerra, algumas caixas desapareceram. Por isso que a cúpula atual é menos colorida do que a cúpula original, porque os vitrais que desapareceram foram substituídos por vidros brancos. Tem gente que vem à Galeria Lafayette só para ver a cúpula, né? As pessoas entram. Eu às vezes entro, já tem 30 anos que eu moro aqui, às vezes entro só para ver a cúpula. Entro e fico lá olhando para a cúpula. Depois nós vamos mostrar para vocês a maravilha que é. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nos balcões, porque tem as famosas partes alongadas, mas existem uns balcões com um trabalho deslumbrante que realçam ainda mais a beleza desse espaço aqui. É realmente a cúpula da Galeria Lafayette, Rodrigo, é um ponto turístico como a Torre Eiffel e o Sacré-Cœur, na minha opinião. Para poder ficarmos mais próximo da cúpula, a Lafayette fez a passarela, onde nós estamos aqui instalados na ponta da passarela. Tem muitos leitores do Conexão, muitos seguidores do Conexão que acham que a passarela não combina com a estética da Galeria Lafayette, da cúpula, mas eles fizeram a passarela para o Natal de 2018. Era para ser efêmera, ela era para ser retirada, mas como fez muito sucesso entre o público, ela permaneceu. A Galeria Lafayette fez uma enquete com o seu público e eles preferiram que a passarela permanecesse. Na verdade, a passarela tem 9 metros de comprimento e ela está a 16 metros do solo. E a gente fica muito mais próximo da cúpula, né? E até vocês não estão conseguindo ver aqui a árvore de Natal inteira, mas a gente consegue chegar bem próximo da árvore de Natal por causa da passarela. Quando a passarela foi inaugurada e eu entrei e vi, achei uma coisa horrorosa, porque realmente você chega do térreo, olha para cima, tá aquela maravilha, de repente tinha uma passarela cortando o espaço. Isso é verdade, perdeu aquela uniformidade do vazio, né? Mas aí eu comecei a filmar, e filmando do térreo, convido vocês a fazerem a experiência, as pessoas que caminham na passarela, a gente vê os pezinhos, sabe? Então fica parece desenho animado, são só o formato de pé. E já comecei a achar a passarela divertida. Depois eu subi, a passarela está no 3º andar da Galeria Lafayette. Depois eu subi e entrei, percorri a passarela, aí que eu entendi a proposta. Ela é genial, porque a passarela é um meio que nós temos de admirar toda a beleza da cúpula e desse espaço que é único em Paris. Lina, e uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida, eu sempre fiquei me questionando, foi por que a loja se chama Galeria Lafayette, sendo que ela está
no Boulevard Haussmann. Na minha cabeça, teoricamente, teria que chamar Galeria Haussmann e não Galeria Lafayette. Mas eu descobri que o primeiro prédio que a Galeria Lafayette ocupou foi o prédio que hoje em dia é onde funciona a H&M, aqui do outro lado da rua, que está no número 1 da Rua Lafayette. Então, por isso que a loja se chama Galeria Lafayette. Depois, o grupo comprou os prédios, né, onde a gente está atualmente, mas a Galeria Lafayette começou a sua história no número 1 da Rua Lafayette. Pessoal, nós estamos gravando quarta-feira, dia 6 de janeiro. O que acontece na quarta-feira, dia 6 de janeiro? De 6 de janeiro é o dia da Epifania ou o dia dos Reis Magos. Então, hoje é o dia de desmontar a árvore. A Lafayette ainda está com a árvore dela montada. Tem uma tradição na França, por volta do dia 6, do dia dos Reis, que é a Galette de Roi. Na verdade, muito antigamente, a gente comia a Galette de Roi na noite do dia 5. Mas já há algum tempo essa tradição ela ocupa quase que a primeira quinzena do mês de janeiro. A Galette de Roi ela é uma torta de massa folhada com creme de amêndoas. Isso aqui em Paris, na região de Parisiense. Tanto que essa Galette de Roi ela também é chamada de Galette Parisiense. Nas outras regiões francesas, essa galete ela varia. Pode ser um bolo com frutas secas. Mas a tradição continua a mesma, que é comer a Galette de Roi por volta do dia 6. E, na verdade, o mais interessante da história da Galette de Roi é que dentro da galete eles colocam um pequeno brinquedinho de plástico ou de porcelana, que aqui a gente chama de fava. Então, quando você parte a torta e distribui entre os seus convidados, aquele convidado que achar esse brinquedinho dentro da torta, ele vai ser coroado o rei da noite. Então, as patisseries, as boulangeries... Ou a rainha. Ou a rainha, desculpa. Ele vai ser coroado o rei ou a rainha da noite. Porque as patisseries e as boulangeries que vendem essa torta, elas vendem a torta com uma coroa de papel, uma coroa dourada de papel. Então, aquele convidado que consegue achar o brinquedinho no seu pedaço de torta, ele é coroado o rei ou a rainha da noite. E essa brincadeira, ela na verdade tem origem lá na Roma Antiga, quando os romanos comemoravam o solstício de inverno, que acontece no final de dezembro, numas festas que se chamavam Saturnálias. E nessas festas, tanto os mestres quanto os escravos, eles compartilhavam a mesma mesa. E um dos escravos, ele era escolhido para ser o rei da noite. Ele podia fazer o que ele quisesse. Diz a lenda que no dia seguinte ele era morto. Outras pessoas mais boazinhas dizem que não, que ele voltava à vida normal dele de escravo. Mas algumas pessoas dizem que esse escravo que era escolhido para ser o rei da noite, no final ele era morto. Que história trágica, Rodrigo. A Roma Antiga era bem bárbara, né, Lina? Eles chamavam os outros povos de bárbaros, mas eles também eram bem bárbaros, né? Eu queria só completar que esse brinquedinho, como diz o Rodrigo, que nós encontramos dentro da galeta, alguns patissiers, alguns chefes encomendam a artistas verdadeiras joias em porcelana, em cristal. E eu conheço pessoas que fazem coleção desses brinquedinhos que nós encontramos dentro da galeta, que podem ser maravilhosos e com um imenso valor artístico. Aqui nós estamos no 40 Boulevard Haussmann. Se você atravessar a rua, você chega na Galeria Lafayette Gourmet, que é conhecida só como Lafayette Gourmet ou Lafayette Casa. E lá, os grandes chefes da gastronomia francesa oferecem os melhores produtos que eles têm. E em cada época, em cada estação, encontramos tudo que é típico daquela estação. Então, no fim do ano, no inverno, nós podemos comprar as galettes na Lafayette Gourmet. Eu sugiro que vocês comprem as galettes do chefe Pierre Hermé. Sempre citamos, né, Rodrigo? Pierre Hermé no blog, o adoramos, é uma pessoa extraordinária, tudo que faz é maravilhoso. Ele criou 3 galettes esse ano. Uma galette é perfumada com amêndoas, a outra é perfumada com rosa e framboesa. E além das galettes, ele fez uma versão galette brioche, que eu provei e está simplesmente
sublime. E essa deliciosa brioche se chama Orfeu, nome perfeito, né? Orfeu, perfeito. Uma outra galete perfeita é a do chefe Jean-Paul Levin. É uma galete, ele fez uma galete, uma receita só, saborosa, recheada com creme de amêndoas, pepita de chocolate amargo e, cúmulo do cúmulo, o fundo da galete é creme brûlée, sabor caramelo. Na Lafayette Gourmet vocês têm uma padaria artesanal, uma padaria que faz pães de uma maneira artesanal que eu aprecio muito, que se chama Meunier. E lá as galetas são galetas normais, que você compra em qualquer padaria, mas muito bem feitas. E são perfumadas e são recheadas com avelã, ou então um toque de flor de laranjeira. E essas galetes, elas foram criadas exclusivamente para a Lafayette Gourmet. A gente não encontra essas galetes nas lojas desses patissiers. Elas foram criadas exclusivamente para a Lafayette Gourmet. Nosso terceiro assunto é algo muito mal visto pelos puristas. Vamos falar sobre o vinho quente. Mas a gente não está nem aí para os puristas, né, Lina? A gente faz o que a gente quiser, não. Assim, dentro de alguns padrões de noção básica, mas a gente faz o que a gente quiser, né? Dentro dos nossos padrões, nós fazemos o que queremos fazer, não é? A gente mistura, come queijo com vinho tinto, sim, né? A gente come queijo com vinho tinto. Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o vinho quente. Tem alguma coisa melhor no inverno do que tomar vinho quente, Rodrigo? Não, não tem. Principalmente quando a gente está congelado na rua, para numa barraquinha e pede um vinho quente. Pois é. O vinho quente não foi uma invenção de ontem, não. É uma tradição secular e era conhecida já na Roma antiga. Os romanos tinham o hábito de perfumar o vinho, porque ele era na época de péssima qualidade, e isso o tornava mais saboroso. Então eles colocavam mel, louro, nozes. Mais tarde, no século XIII, os franceses já conhecem o vinho tinto quente e perfumado. Mas ele se torna realmente uma bebida dos países germânicos. E é sobretudo a Europa do Norte, nos mercados de Natal, que as pessoas tomam vinho quente o tempo todo. O Rodrigo passou o Natal com pessoas, com uma amiga sueca, não é? Eu passei o Natal com uma amiga sueca, o Natal foi totalmente sueco, dentro das tradições suecas. Então eu cheguei às 3 horas da tarde, então a primeira etapa do Natal sueco é tomar vinho quente e comer um bolo doce de açafrão. E eu já tinha tomado vinho quente em vários lugares aqui de Paris nessa mesma época do Natal, no mercado de Saint-Germain, mercado de Natal de Saint-Germain, que foi o único mercado de Natal que aconteceu em Paris em 2020. E também no BHV Homem, eles têm um pátio interno com várias barraquinhas e eu tomei o vinho quente lá, que é o vinho quente somente o líquido. E na casa da minha amiga sueca, você tem amêndoas e passas que você coloca dentro do vinho quente. Então você toma o vinho quente, com uma colherzinha você vai comendo aquelas amêndoas, aquelas passas. Porque eu acho que o vinho quente tradicional francês é só o líquido mesmo, né? Ele não tem essas castanhas dentro não, né, Lina? Não, mas eu achei uma boa ideia. É uma boa ideia, porque dá uma graça a mais para o vinho quente. E eu fiquei muito feliz ao ler recentemente um artigo, tem um chefe sommelier que decidiu que vinho quente é bom. Então ele criou uma receita de vinho quente. Como tudo na vida, tem a versão gourmet, né? Então fizeram a versão gourmet também do vinho quente, que é para ser um vinho, uma bebida popular que custa 4 euros nos mercados de Natal. E agora tem uma versão gourmet, estão fazendo uma versão gourmet. Eles estão resgatando uma coisa que é gostosa. Eles estão dizendo, olha gente, para os puristas, eles estão dizendo, olha, podem tomar, é bom, é delicioso. Puristas, vocês podem gostar de vinho quente. Então tem esse chefe de um restaurante na Savoia, que é a região francesa que fica ali perto da Suíça. Ele tem um restaurante 3 estrelas Michelin
ele fez uma versão mais gourmetizada do vinho quente. Então ele usa um vinho próprio da região, ele coloca ameixa seca, ele coloca mirtilo, ele coloca canela e tem a receita, a gente vai colocar a receita na descrição. Se quem quiser fazer essa versão gourmet do vinho quente, vai estar a receita na descrição. Lina, mas eu lembro que você, há uns anos atrás, você comentou que o vinho quente do Mini Palais, do restaurante Mini Palais, era ótimo. É mesmo? É. Já tô na memória curta. Eu vi o quente do Mini Palais. Eu lembro que você deu essa dica, que o vinho quente do restaurante Mini Palais era uma delícia. Ótimo, porque o chefe era bom, então... Hoje em dia tá fechado, né? Mas quem sabe no Natal de 2021... A gente toma. A gente toma. Nós estamos aqui diante da câmera, mas atrás da câmera tem um fotógrafo excepcional que está nos ajudando muito. Apresenta Felipe, Rodrigo. Sem o Felipe Xavier, fotógrafo, esse momento aqui não seria possível. Felipe, vem aqui para o povo te conhecer. Esse é o Felipe Xavier. Olá! A gente vai colocar aqui em cima dele as informações dele, né, Felipe? Exatamente. Eu, particularmente, estou com pena de terminar esse Notícias de Paris, porque está tão bom sentado aqui nessa passarela, dentro desse espaço maravilhoso, mas temos que ir embora. Daqui a pouquinho a loja vai abrir e nós vamos sair. Muito obrigada pela presença de vocês. Bye, bye. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com as imagens da árvore e da cupola.